Que alegria podermos estar aqui no templo, reunidos em adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de compartilhar a sua palavra nessa tarde. É verdade que o Senhor nos trouxe essa palavra ontem, no Cajá de Pão. Nós estávamos à mesa, eu e Vanderlei, e um dos pastores que participavam do Cajá de Pão veio até nós e nos trouxe essa palavra. E foi o Senhor que implantou ela no nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra nessa tarde. Mas antes disso, eu queria mais uma vez orar com você. Na realidade, eu queria que você intercedesse por mim e também por você, para que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, aquilo que Ele quer nos falar nessa tarde. E que a gente não seja somente, como diz a palavra do Senhor, ouvinte, mas praticante da sua palavra. Então, abra sua boca aí e começa a interceder por mim e por você, para que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Nós temos anseio, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós desejamos de fato, Senhor, compreendermos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Mas acima de tudo, Senhor, a gente não quer ser mero ouvinte, mas a gente quer ser praticante da Tua palavra, Senhor. Por isso agora, Senhor, nós queremos nos despir de tudo que é nosso, Pai, de tudo aquilo que é humano, e que a nossa vida, Senhor, seja canal do Teu fluir, Senhor. Que não haja impedimentos para que a Tua voz possa ser falada e para que a Tua voz possa ser ouvida nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, no texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Diga comigo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Amém. É verdade, nós temos que crer, porque essa é a palavra do Senhor. O fim das coisas, meu irmão, é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Há um ditado que diz assim: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Eu não sei se você se encontra em um desses excessos, mas o certo é que o fim das coisas é melhor do que o começo. Amém? Meu irmão, eu quero que essa palavra possa encontrar um lugar especial no seu coração. De repente você está aí tão embaralhado nos seus sentimentos, nas suas emoções. De repente há tanto peso, há tanta culpa no seu passado ou no seu presente, há tanta ansiedade no seu futuro. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa tarde que o fim das coisas é melhor do que o começo. E você pode se alegrar nisso, porque é verdade, porque é palavra do Senhor. Isso não é palavra de motivação, mas é palavra do céu para a nossa vida. É palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vela por cumprir a sua palavra. Então, se Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo, é porque é melhor. Amém? Essa é uma verdade bendita e que também é verdade na minha e na sua vida, se a gente trilha o caminho que o Senhor espera que andemos. Mas o fato é que quando a gente enfrenta problema, que quando a gente enfrenta a adversidade, o nosso maior desejo é sair disso. É verdade? A gente quer resolver. Porque ninguém gosta de ser pressionado. Ninguém gosta de estar em angústia. Ninguém aqui é masoquista. Ninguém gosta de estar em sofrimento. A verdade é que a gente quer resolver, a gente quer sair do problema, a gente quer se livrar daquela situação. E muitas vezes, em nossa ótica, parece que as coisas não funcionam bem do jeito que a gente esperava. Né? A gente escreveu um caminho, um projeto aos nossos olhos,
E parece que as coisas não caminham por esse projeto que a gente escreveu. E a gente começa a ficar ansioso, porque parece que as coisas não estão caminhando para aquele fim que a gente mesmo desejou. E diante dessa angústia que a nossa alma nos traz, muitas vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Mas uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, isso não dá certo. Certamente você já experimentou situações que você tentou resolver do seu jeito e não deu certo. A verdade é que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tentaram resolver do seu jeito e que não deu certo. A gente tem o próprio exemplo de Sara, a mulher de Abraão, quando por questão de uma espera tão longa que ela já não se sentia capaz de gerar um filho, ela resolveu dar uma mãozinha para Deus. E a gente sabe o que é que isso gerou. Um conflito eterno, que até hoje, nos dias de hoje, a gente vive, que é os conflitos dos povos árabes e do povo de Israel. Simplesmente porque alguém um dia resolveu dar uma mãozinha para Deus, porque Sara resolveu dar outro filho, já que ela não poderia gerar a Abraão. Então não tenta resolver assim. Não tenta dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus continua no controle. Deus é Deus no controle. Ele não saiu desse posto. Ele continua governando e controlando toda a terra. A Bíblia diz que a terra toda cabe na palma de suas mãos. Deus continua governando o universo. Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor e decidir crer na palavra que nos diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126. Esse é um salmo bastante conhecido. E eu queria que você acompanhasse a leitura desse salmo aí comigo. Salmos, capítulo 126. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Essa é uma verdade bendita, porque é palavra do Senhor. É palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele vai retratar um período muito especial na vida do povo de Israel. O povo de Israel, como você deve saber, durante a sua jornada, passou 70 anos cativo em Babilônia. Esse povo, por motivos de pecado, por decisões erradas que tomou, foi levado cativo. E lá ficou cativo por 70 anos, sob o jugo de reinos opressores, especialmente do reino babilônico. E eu não sei se você consegue imaginar o que é o contexto de escravidão. Mas o contexto de escravidão, ele é avassalador. Ele rouba a dignidade do homem. Quando você é escravo, você literalmente deixou de ser gente. Você não tem mais direitos. Você só tem deveres. E era assim que esse povo se encontrou por 70 anos. A escravidão, ela destrói a dignidade do indivíduo. E ela compromete a esperança de dias melhores. Sempre que eu vejo um contexto de escravidão, isso mexe muito comigo. E não pense que esse contexto deixou de existir nos nossos dias. E era esse contexto
que esse povo estava vivendo. Um contexto de estar distante da sua terra natal. Eles tinham sido levados exilados para a Babilônia. E lá eles se tornaram escravos desse reino. Então, esse povo aqui estava sem terra. Estava distante da sua cultura. O povo aqui, ele estava de fato sem nenhum tipo de esperança. Sem rei, sem templo. Mas ainda havia assim, no meio do povo de Israel, um remanescente que ainda cria no Deus Yahvé, no Deus Todo-Poderoso. E eles também criam na verdade da palavra, que nos diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Certamente esse remanescente que ainda estava no meio desse povo, que enfrentou o exílio, que enfrentou a escravidão, continuava crendo que o Senhor haveria de restaurar a sua sorte. E esse salmo, o Salmo 126, foi escrito durante o retorno do povo. Quando o povo está retornando de Babilônia para Jerusalém, quando eles estão saindo do cativeiro. A Bíblia chama esse salmo e mais alguns outros de salmos de degraus, de salmos de romagem. Eles estavam em romaria, saindo de Babilônia para Jerusalém. Então, observa, esse povo aqui está vivendo uma nova realidade, uma nova esperança, um novo contexto. E eles começaram a entender que é fiel e verdadeira a palavra que nos diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu quero que você perceba que esse salmo, ele está dividido aqui em 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Os versos de 1 a 3 vão nos descrever o passado que esse povo enfrentou. Observa que o salmista começa dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Essa palavra, essa expressão, quando, vai indicar um momento dentro da cronologia do tempo. Seria uma mudança de chave, uma girada de chave. Seria uma mudança de estação. Eles estavam, como eu já disse para vocês, em um contexto de escravidão, em um contexto de indignidade, para agora estarem vivendo uma nova realidade, uma nova expectativa. O passado aqui relembrado pelo salmista era um passado muito doloroso. Mas ele vem com essa palavra e nos diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Por que que Israel viveu essa situação? Por que que ele foi levado cativo? Por que que ele foi exilado para a Babilônia? Como eu já te disse, essa situação do povo de Israel aqui foi resultado do seu pecado. O povo de Israel foi um povo que se manteve rebelde às instruções e às ordenanças do seu Deus, do seu Pai, e resolveu andar pelos seus próprios caminhos. Se você está lendo Jeremias, você está se dando conta desse contexto aqui, porque o profeta está lá, de fato, sendo usado pelo Senhor para alertar o povo que eles estavam andando por caminhos tortuosos e que eles seriam levados prisioneiros por um povo inimigo. Mas o povo não dava ouvidos à voz do Senhor, e o povo continuava andando obstinado em seus próprios caminhos. E isso deve me fazer pensar e deve te fazer pensar: o que é que nos levou a viver problemas no nosso passado? O que é que me levou a viver adversidades e angústias no meu passado? Será que eu estava em pecado? Será que os problemas que eu enfrentei ou até ainda hoje enfrento são fruto de decisões erradas? No contexto de Israel era assim. Eles estavam exilados, eles estavam numa situação de escravidão, porque eles decidiram serem contrários aos propósitos eternos do Senhor. O nosso passado pode ter sido embaraçado
por causa do nosso pecado. Mas o nosso passado também pode ter enfrentado, você pode ter enfrentado situações adversas no seu passado, porque você estava sendo provado. Não necessariamente porque você estava em pecado. Porque o Senhor nos prova para sermos aprovados. E para você ser provado, você precisa enfrentar situações difíceis. Ou também, você pode estar naquela categoria que nós ouvimos domingo passado no nosso pastor, na soberania de Deus. Aquela que a gente não sabe explicar, mas que por algum motivo a gente tem que viver, como Jó viveu. Então, problemas no nosso passado, independente do porquê nós vivamos, eles podem ter existido. Mas a grande questão aqui é como a gente vai encarar ele. Como é que você olha para o seu passado? Você olha para o seu passado e começa a se vitimizar? Você olha para o seu passado e começa a dizer: eu sofri tanto, eu fui tão injustiçada. O povo de Israel sofreu tanto, não é verdade? Eles estavam num contexto tão difícil. Mas deixa eu te dizer, o teu passado não deve ser uma muleta para apoiar a tua vida. Ele tem que ser uma alavanca para impulsionar ela. Você entende? Você não deve usar as circunstâncias difíceis que você viveu no seu passado para justificar a postura que você tem hoje no presente. Não. As circunstâncias difíceis que você viveu no seu passado devem te impulsionar a ter um presente melhor. Observa, o salmista não olhou para o passado com excesso de passado. Ele não ficou deprimido, não. Ele não ficou dizendo assim: a gente sofreu tanto lá na Babilônia. A gente nem tinha comida direito para comer. A gente apanhava tanto, a gente era tão humilhado, a gente não tinha o templo, a gente não tinha um local de adoração. Não foi isso que ele fez. Ele disse: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficávamos como os que sonham. Você entende qual é a perspectiva dele? Olha, eu posso ter passado o que eu passei, eu posso ter enfrentado o que eu enfrentei, mas eu sei que o fim das coisas é melhor do que o começo. O Senhor restaurou a minha sorte. O Senhor restaurou a minha sorte e agora eu estou aqui abestalhada, como quem sonha. Eu não acredito que o Senhor fez isso, porque só podia ser Deus. Só podia ser Deus para fazer isso, para eu estar aqui viva, para você estar aí vivo. Olha para o teu passado e veja o favor de Deus na sua vida. O fim das coisas é melhor do que o começo. Meu irmão, você poderia estar morto. O Senhor preservou a sua vida. O Senhor te trouxe à existência. E o Senhor tem te dado saúde. O salmista diz: nós estamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria. Você entende? A minha boca não vai se encher de reclamação porque eu sofri. A minha boca não vai se encher de murmuração porque eu sofri. Não. A minha boca vai se encher de alegria. E a minha língua de júbilo. E eu vou dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso eu estou alegre. Por isso eu estou alegre. Sabe, quando você se comporta assim, quando você olha assim para o seu passado, quando você compreende que o fim das coisas é melhor do que o começo, você louva o Senhor de uma forma que os outros vão dizer: de fato, grandes coisas o Senhor fez a Magal. Eu vou me alegrar com ele. Eu vou me alegrar com ele. Grandes coisas o Senhor fez por você. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. A Bíblia diz, o salmista diz: se dizia entre as nações. Sabe, os feitos do Senhor na tua vida e na minha não se restringem a mim. Quando eu me comporto com alegria, bendizendo ao Senhor por aquilo que Ele fez no meu passado,
não somente eu louvo ao Senhor, mas entre as nações se diz, grandes coisas o Senhor fez por eles. É por isso que eles estão alegres. Meu irmão, não olhe para o seu passado com depressão. Não olhe para o seu passado com vitimismo. Olhe para o seu passado compreendendo o favor de Deus. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Meu irmão, está só começando. Está só começando. O Senhor tem infinitamente mais do que você pede ou pensa. O fim das coisas é melhor do que o começo. E o salmista continua no verso 4. E ele vai nos trazer a história do presente. No verso 4, o salmista nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Meu irmão, o povo de Israel estava retornando a Jerusalém. O povo de Israel estava saindo de uma situação de exílio. O povo de Israel estava saindo de uma situação de cativeiro. Mas eles sabiam que quando eles chegassem em Jerusalém, eles iriam enfrentar tantas adversidades. Eles iriam enfrentar tantos problemas. Porque eles não foram simplesmente levados da cidade, mas a cidade foi destruída. Os muros foram derribados, as plantações se acabaram, o templo estava arruinado, saqueado, nada mais existia como era antes. Era uma situação que eles precisavam se posicionar da maneira que Deus deseja. O salmista resolveu se posicionar em oração. No seu presente, o salmista disse: restaura, Senhor, a nossa sorte. Meu irmão, ele poderia olhar agora para as adversidades que ele haveria de enfrentar quando chegasse em Jerusalém e começar a dizer: está muito difícil, está tudo acabado, está tudo destruído, nada vai dar certo, eu não dou conta. Ele não olhou para a circunstância com excesso de presente, ele não ficou estressado. E quantas vezes a gente não está assim, olhando para o presente, estressado. Senhor, eu não dou conta. Senhor, está muito difícil. Senhor, está tudo destruído. Senhor, está tudo fora do lugar. O salmista resolveu dizer: Senhor, restaura a nossa sorte. Meu irmão, declarar que as coisas estão ruins e que você não dá conta não resolve. Não resolve. Mas se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, restaura a minha sorte. É um posicionamento que vai fazer diferença no teu presente hoje. Hoje. É uma questão de se posicionar. Você precisa entender que não é simplesmente contemplar a ruína que o teu presente está, que resolve a tua situação. Mas se colocar numa posição de dependência diante de Deus. Como é que você quer viver? Você quer viver pressionado pela circunstância? Ou você quer viver alimentado pela oração? Você precisa escolher como é que você vai encarar o seu presente. Porque pode ser que as coisas não falem exatamente que vai dar certo. Não parece que vai dar certo quando eu olho para o meu presente hoje. Mas eu sei que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu preciso me posicionar na promessa que eu tenho. O salmista confiava no Deus que estava trazendo eles de volta para a sua terra. E ele disse algo tão precioso: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe, ou como as correntezas do sul. Talvez esteja assim na sua versão.
E eu não sei se você tem conhecimento, mas o Negueb era uma área de deserto. Negueb significa seco. E essa área de deserto, como nos diz, era uma área muito difícil de viver. Porque era deserto. E aí você diz assim, rapaz, está parecendo comigo. Parece que o meu presente hoje está assim. Um deserto. Mas sabe, no deserto do Negueb, existia um período que a chuva vinha. E essa chuva caía de uma maneira tão forte, que se formava um rio no Negueb. E esse rio passava e inundava toda aquela região de deserto. E o salmista já havia contemplado essa inundação do Negueb. Ele compreendia o que era isso. Meu irmão, o deserto do teu presente está te preparando para você viver o rio de Deus na sua vida. Você precisa crer. O fim das coisas é melhor do que o começo. Não se posicione estressado com o seu presente. Se posicione confiante no Deus que te deu a sua palavra. Ele é fiel para cumprir. Você tem a presença dele com você. Sabe, enquanto você está no deserto, você não está só. A palavra te diz, o Senhor Jesus Cristo nos disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Meu irmão, quando o seu coração, quando a sua alma começar a se agitar no presente, começar a te dizer, olha, você não vai dar conta, olha, está tudo bagunçado, olha, isso aqui está um deserto. Traz à tua memória o que pode trazer esperança. Declara a palavra de Deus. Começa a dizer, o fim das coisas é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Não interessa se hoje, no presente, existe um diagnóstico contra. Não interessa se hoje, no presente, existe uma sentença contra. O fim das coisas é melhor do que o começo. Porque essa é a palavra de Deus. E Ele é fiel para cumpri-la. Os últimos versos desse salmo vão nos apontar para o futuro. O salmista nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Eu gosto da versão que diz: o que sai andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. A gente vai perceber o seguinte: o salmista, nesses dois últimos versos, ele vai trazer para nós uma declaração vitoriosa. Ceifarão. É o resultado de uma semeadura. Você vai colher. Você vai colher. Há outro ditado que nos diz que o plantio é uma escolha, mas que a semeadura, a colheita, é inevitável. E a minha pergunta para você é: o que é que você tem semeado hoje para colher no seu futuro? Porque a palavra do Senhor nos garantiu nessa tarde que aquele que semeia a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. O que é que você semeia hoje no seu presente para colher lá no seu futuro? No seu presente, quais são as palavras que você tem dito? São palavras de maldição? São palavras de reclamação diária? Ou são palavras que bendizem ao Senhor da tua alma? São palavras que alimentam o teu espírito com louvor e adoração ao teu Deus? Porque essa semeadura vai definir a tua colheita no futuro. O salmista entendia que a semeadura, ela era um processo que muitas vezes é doloroso.
Ele diz assim: olha, enquanto você vai andando e chorando, vai semeando. Meu irmão, a dor não vai te paralisar, não. Semeia. Semeia a palavra. Está doendo. O presente está difícil, mas leva a preciosa semente. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém vivendo o que eu estou vivendo hoje? Semeia chorando. Porque você vai voltar com alegria. Agarra essa semente, coloca ela no solo, com toda a convicção, porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho é uma semente poderosa, que enquanto a gente dorme, ela germina e cresce. Semeia. A palavra não depende do meu estado de espírito para germinar no coração de alguém. A palavra não depende se hoje, no meu presente, eu estou no deserto, para frutificar no solo do coração de alguém. Eu preciso semear, andando e chorando. Andando e chorando. Você não pode ficar imaginando que não vai dar certo, porque hoje está tudo bagunçado. Que eu não vou conquistar, porque hoje eu não consigo fazer. Ei, não depende de você. Não depende de você. Para com o excesso de futuro, para de ansiedade. A Bíblia me diz, e a Bíblia te diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você não precisa estar ansioso quanto ao seu futuro. O fim das coisas é melhor do que o começo. Você precisa semear hoje, para colher com certeza, sem dúvidas, com alegria, no seu futuro. Deus está no seu futuro, meu irmão. Eu não sei se isso te traz conforto, porque para mim me traz muito conforto. Deus está no meu futuro. Sabe aquilo que te pega de surpresa? Não pega Deus de surpresa. Ele já sabia e Ele já providenciou o escape, meu irmão. O seu futuro está garantido nas mãos do Senhor. Você é a menina dos olhos dEle. Você não precisa andar ansioso. Você não precisa andar ansiosa por coisa alguma. E eu fico pensando como é rica a palavra de Deus, quantas promessas ao nosso respeito, sobre o nosso futuro, sobre aquilo que o Senhor tem reservado para nós. O meu versículo preferido da palavra do Senhor diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei se você consegue imaginar o que é isso. Você não consegue, porque a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. Essas coisas são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas talvez você esteja tão atrapalhado hoje no seu presente, tão ansioso com o seu futuro, que você começa a dizer: mas que coisas são essas? Eu não consigo compreender. Eu não consigo enxergar. O mesmo texto que fala sobre essas coisas, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, vai nos falar que pelo seu Espírito, Deus já nos revelou. Deus já nos revelou essas coisas. Sabe o teu futuro? Deus já te revelou. Ele já te revelou. Você é mais do que vencedor. O fim das coisas é melhor do que o começo.
A Bíblia diz que pelo seu Espírito Ele já revelou. Mas pastor, eu não consigo entender assim, eu não consigo viver assim, eu não consigo enxergar assim. É verdade. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você pode se encontrar em duas categorias. Ou você é um homem natural, que ainda não passou pelo novo nascimento, que não teve ainda o seu espírito religado ao Espírito de Deus. Então você não vai conseguir compreender, discernir espiritualmente. Ou você é um crente carnal, que anda tão desviado da vontade de Deus, da direção do Espírito, que não consegue discernir espiritualmente as coisas que o Espírito já revelou. E aí você fica aqui no presente, lutando com a sua alma, se estressando e ficando ansioso com o seu futuro, porque você não discerne espiritualmente que o fim das coisas é melhor do que o começo. Meu irmão, a sua vida não se resume a esse contexto aqui. E ainda nesse contexto aqui, o Senhor Jesus garantiu a mim e a você vida abundante. Mas eu não sei qual é a compreensão que você tem de vida abundante. Esse texto de Coríntios vai nos dizer lá no final, no verso 16, que nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, você só consegue compreender que o fim das coisas é melhor do que o começo quando você tem a mente de Cristo. Meu irmão, a palavra do Senhor nos diz que quando nós buscamos o reino, a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. É verdade. E talvez a gente pense em várias coisas. E todas elas estão nesse pacote. Mas talvez essas coisas que a gente pense não sejam as mais importantes. Uma vez, nós estávamos num dos grupos de liderança daqui da igreja, numa discussão de WhatsApp, e alguém levantou se nós tínhamos que ser obedientes ou se a gente tinha que ser feliz. Se Deus queria a nossa obediência ou se a gente queria, ou se Ele queria nos tornar felizes. E aí cada um disse lá a sua opinião e a gente chega à conclusão de que quando eu ando em obediência eu desfruto da felicidade que Deus tem para mim e para você. Só desfruta que o fim das coisas é melhor do que o começo quem entende que a sua vida não é sua. Quem entende que a sua vida é dele. Que seu passado já foi perdoado. Que seu presente está nas mãos dele. E que seu futuro está garantido. O Senhor nos diz nessa tarde, início de noite, o fim das coisas é melhor do que o começo. Nós temos uma eternidade gloriosa na presença dele. E nenhum prêmio ou troféu que esse mundo possa nos dar se compara à grandeza e à beleza de estar diante dele. Mas enquanto trilhamos a nossa jornada aqui, nós experimentamos o seu favor, da sua alegria, do seu abraço, do seu cuidado. Você não está só em nenhum dos momentos que você enfrenta. Em nenhum dos momentos que você enfrenta, se desespere. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Ele está contigo. Você tem Cristo. Você tem tudo. Eu queria te convidar a ficar de pé.
Eu não sei como é que você compreende o Evangelho na sua vida. Mas eu compreendo o Evangelho como a jornada mais extraordinária que alguém decidiu viver. Talvez você não saiba exatamente para onde Deus está te levando. Mas você tem a certeza da presença dEle. E a certeza de que você já venceu. Isso é Evangelho. Eu sei que nós enfrentamos a adversidade. Eu sei que nós enfrentamos problemas. Eu sei que muitas vezes eles nos sufocam e querem determinar um fim para a nossa vida. Eles não determinam quem nós somos. Eles não determinam o nosso futuro. A nossa vida está guardada em Deus. E o fim das coisas é melhor do que o começo. Sou como alguém que sonha, e estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? O Senhor está aqui. Olha, Ele estava lá no teu passado, está agora aqui no teu presente, Ele está lá no teu futuro. O fim das coisas é melhor do que o começo. Sabe, hoje pode estar tudo bagunçado. Hoje você pode estar andando num deserto.
Hoje você pode estar andando e chorando. Mas você vai voltar sem dúvida com alegria. Com alegria. Com alegria. Trazendo com você os seus feixes, apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, está aqui. Eu não desisti. Eu não desisti da jornada. Eu não desisti de você, Senhor. Eu continuei. Eu permaneci. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda sou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. São grandes, grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. Aleluia! Que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria nesse momento, eu queria convidar aqui à frente meu pai e a minha mãe. Os dois aqui à frente, para ficarem aqui. Meu pai e minha mãe, os dois aqui na frente. Meu irmão, não desista de semear. Não desista de orar. Não desista da sua família. Olha aí para frente os dois.
Eu orei por 18 anos para esse homem se converter. E eu orei por 22 anos para essa mulher se converter. Quem diria? Quem diria? Quem diria que o Senhor faria isso comigo? Ele fez. Ele fez. O Senhor fez. Eu dizia assim: Jesus, nem que seja a última coisa que o Senhor faça na vida deles, nem que o Senhor salve e guarde eles, mas não deixa não, Jesus. Salva eles para que eles possam te servir, porque te servir é tão bom. E o Senhor fez, porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Eu era a única crente da minha casa, a única, e agora só falta uma. Ela também vai vir. Você entende? O fim das coisas é melhor do que o começo, meu irmão. Não olhe para sua casa dizendo não tem jeito, tem. O fim das coisas é melhor do que o começo. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Continua crendo, continua semeando, continua levando a palavra, andando e chorando. Você vai voltar com alegria. Você vai voltar com alegria. Aleluia. O Senhor faz para a glória dEle, porque Ele é fiel à sua palavra. Pastor, venha para cá, em nome de Jesus. O fim das coisas é melhor do que o começo. Aleluia. Você pode crer que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a sua vida. Ainda tem propósito de Deus para a sua vida. O Senhor fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Ele. Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos porque Tu és o nosso Deus. Nós te bendizemos porque nós podemos declarar essa palavra na nossa vida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Senhor, nós temos visto a mão do Senhor estendida sobre nós. Nós cremos, ainda que não pudéssemos ver, o Senhor estava no nosso passado, o Senhor está no nosso presente, e o Senhor está lá no nosso futuro, e o que está por vir ainda é melhor, ainda é maior, é muito mais glorioso. Aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, nós cremos. E nós declaramos, não vamos viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nós temos uma palavra. Nós vamos trazer de volta conosco os nossos feixes, os nossos frutos. Vamos voltar sorrindo, cantando, pulando e dançando. Porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu amor, meu Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, e a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça sair daqui nessa noite, dançando, pulando, cantando, se alegrando no Senhor, porque maior e melhor é aquilo que está por vir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.